Irmãos, uma sucessão de reis em Judá. Alguns fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, outros o que era mal. Eu vou começar em Uzias, a partir de Uzias. Uzias, a princípio, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Reinou mais de 50 anos em Judá, mas devido ao seu orgulho ficou leproso e sofreu o dano da lepra, consequentemente a morte. Seu filho Jotão reinou em seu lugar. Jotão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Filho de Jotão, Acás. Acás foi um rei muito ímpio, fez o que era desaprovável diante dos olhos de Deus, encheu o templo de entulhos e entristeceu sobremaneira o coração do Senhor. Mas o filho de Acás foi Ezequias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor e teve uma diferença grande na sua vida, porque se propôs a limpar o templo, tirar os entulhos do templo, aniquilar com a idolatria, removeu a serpente de bronze, a qual os irmãos ainda se prostravam diante dela, era conhecida como Neustã. Então, assim, gente, Uzias fez o que era reto, Jotão foi um rei mau, Acás foi um rei detestável, Ezequias já fez o que era bom. Tudo isso me ensina que a maldição hereditária não condiz no sentido de pai para filho, porque conforme Ezequiel 18 está relatado lá que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O pai não vai pagar pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelos pecados do pai ou dos pais. E assim, gente, Ezequias, todos nós conhecemos a história, ficou doente até a morte. Deus já tinha decretado a morte dele, mas ele chorou, se humilhou, suplicou ao Senhor e Deus lhe deu mais 15 anos de vida. E Ezequias teve um filho chamado Manassés. Manassés fez o que era deplorável diante dos olhos do Senhor. Manassés reinou de maneira muito terrível, e igual a ele não teve, diz o texto lá. E no final da sua vida ele se arrependeu. Porém, a Judá teve muitos prejuízos durante o reinado de Manassés. Manassés reinou 55 anos. 55 anos. Filho do rei justo Ezequias. Depois de Manassés, quem reinou foi Amon. E Amon foi ímpio também, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, de forma que seus próprios súditos lhe assassinaram. Então ele reinou um período muito breve, 2 anos somente. Vocês estão vendo, gente? Depois de Amon, quem reinou? O filho dele, Josias. E Josias fez o que era justo diante dos olhos do Senhor, igual a alguns da sua linhagem, igual a Davi, como diz o texto lá, o seu pai, entre aspas, né? Que o pai da carne dele era o Amon, mas igualmente nos atos de justiça, nos atos de piedade,
de benevolência e de temor ao Senhor. E de temor ao Senhor. Josias, ele começou a reinar criança, ajudado por sua mãe, ajudado talvez também pelo sumo sacerdote Ilquias. E Josias teve um reinado de 31 anos e morreu novo, relativamente novo. Morreu com 39 ou 40 anos, morto pelo faraó Neco do Egito, numa batalha em Megiddo. E ele poderia não ter sido morto se ele desse ouvidos àquilo que o faraó disse a ele. E isso nós vamos ver à noite, na segunda parte dessa mensagem. Mas Josias teve diferenciais na sua vida, que eu quero tratar rapidamente com os irmãos aqui, nesta manhã, e que, ao meu ver, são edificantes para nós como igreja hoje. Afinal de contas, nessa sucessão de reis de Judá, onde uns fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e outros agiram de maneira reta, de maneira justa, Josias sobressaiu como aquele que obedeceu a Deus com toda a força da sua alma, com toda a força do seu coração. E ele propôs a viver de uma maneira piedosa. E tendo como exemplo a vida de Josias, eu aprendo 3 lições acerca de piedade, acerca de vida piedosa, acerca de vida com Deus. A primeira lição é que o piedoso, ele anda com Deus e não olha nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque ele está com seus olhos postos em Jesus. Em Jesus. Josias se propôs a ter uma vida com Deus desde a sua tenra infância. Então ele foi muito bem discipulado, ele foi muito bem assistido, ele foi muito bem ministrado. E assim, gente, eu estava ouvindo ontem um programa evangélico de um grupo de pastores que eu participo, e quando nós nos propomos a ouvirmos a voz de Deus, Deus fala e nos abençoa. Muitas vezes, queridos, nós somos negligentes nesse sentido, de darmos ouvidos à voz de Deus, e Deus quer falar o tempo todo, Deus quer ministrar as nossas vidas o tempo todo. E sempre que você se propõe a ouvir voluntariamente, Deus fala. Eu creio que Deus está me usando nessa manhã para falar com você. Eu creio nisso. E assim, gente, aí o pastor lá, ele citou um texto que muito me abençoa, que está lá em Josué 1,7. E sempre que eu estou precisando ouvir a voz de Deus, queridos, é assim automático. Deus usa alguém para citar Josué capítulo 1, que são versículos ali que me abençoam sobremaneira. E muitas vezes eu estou desanimado, e esses textos me dão forças para continuar. Josué 1,7, Josué 1,8, Josué 1,9, são textos que me abençoam. Mas Josué 1,7, abra sua Bíblia aí. O próprio Deus, ele está recomendando para Josué, para que ele desse ouvidos a toda a lei que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado a ele, e que ele não se desviasse desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, se mantivesse firme, sem se
desviar do caminho, sem negociar princípios, sem naufragar na fé. E esse é um chamado a todos nós, é um chamado à perseverança, à perseverança. Porque se nós verdadeiramente, amados, nos colocamos sob as potentes mãos de Deus, nós estamos bem amparados, nós estamos bem protegidos. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E assim, amados, podem 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas se nós estamos caminhando firmes, olhando firmemente para Jesus, nós não seremos atingidos, nós não seremos abalados. E foi o que aconteceu com Josias. O texto, amados, no versículo, acompanhe comigo, capítulo 22, já no versículo 2, diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se apartou dele nem para a direita e nem para a esquerda, não se apartou. Olha que bonito isso, amados. Imaginemos nós um relato acerca de nós. Josué não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. A irmã Meire não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor Analdo não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão Everaldo não se apartou nem para a direita nem para a esquerda, não se desviaram do caminho. Gente, isso é extremamente importante para nós. E aconteceu com Josias. O que fez a diferença na vida do rei Josias é que desde a tenra infância ele andou o tempo todo com Deus, tendo uma vida de intimidade com Deus, tendo uma vida estreita com Deus, tendo uma vida de relacionamento com Deus, observando a lei do Senhor, sendo edificado pela presença do Senhor, administrando com as bênçãos do Senhor, o Deus de Israel regendo a sua vida. Eu gosto muito, amados, do texto de Hebreus 12, onde diz lá, um conselho que o autor aos Hebreus dá, dizendo assim: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí eu fiquei meditando com os meus botões, e aconteceu exatamente do Espírito de testificar acerca dessa questão direita e esquerda. Direita e esquerda. De um lado o embaraço, do outro lado o pecado que tão de perto rodeia. Pode inverter se quiser. Talvez a tua esquerda o embaraço, a tua direita o pecado que tão de perto rodeia. Mas o autor aos Hebreus, ele diz assim: visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, os heróis da fé, pessoas que venceram pela fé, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e hajamos como Josias agiu. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não vou me deixar levar por aquilo que está à minha direita e à minha esquerda. Se eu quiser verdadeiramente receber aquilo que vem como recompensa final para a minha vida. Olhando para a vida de Paulo, eu vejo que esse teve tantos embates
enfrentou tantas demandas, mas com toda certeza sua convicção o manteve firme, onde ele não dava vazão, nem para a direita nem para a esquerda. Mas quando ele está preso no final da sua vida, ele está discipulando seu filho na fé. E ele diz assim para Timóteo, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E são essas testificações que abençoam as nossas vidas, para que nós mantenhamos-nos firmes no propósito de Deus, que é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Paulo, ele tinha aquela convicção que no final ele receberia a coroa da vida, a promessa de Jesus Cristo, não somente a ele, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Então vamos, amados, mantermos-nos firmes no caminho de Deus, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando firmemente para Jesus. Amém, gente? O segundo ponto que me abençoa na vida de Josias é que ele teve uma preocupação com a reparação do templo. Olha, os reis que lhe sucederam, gente, fizeram muito mal nesse sentido e acabaram enchendo de ídolos o templo do Senhor, praticamente abandonaram o templo do Senhor. O templo precisava de reparos, mas a indiferença desses reis foi gritante. E olha, amados, isso para os dias de hoje, trazendo como exemplo para nós, eu sempre tive uma preocupação de reparos no templo, certo? Isso desde o meu primeiro ministério lá na cidade de Reserva. Quando nós chegamos lá, havia uma edificação, mas precisava de muitos ajustes. E essa é uma visão que não somente o pastor tem que ter, mas que toda a irmandade precisa ter. Eu vou contar uma coisa para vocês que pode até parecer um pouco engraçado, mas quando estava aqui no matagal todo aqui, gente, já tinha aparecido rinoceronte, leão, girafa, elefante, jacaré não falta, né? Cobras variadas, sangue de Jesus tem poder, mosquito então nem se fala, irmão. Esses dias eu estava roçando ali, me encheu de mosquiteiro. Ainda bem que eu tinha um repelente, espirrei aquele repelente, irmãos. Venham agora, venham. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Vocês acreditam que eu estava entrando em depressão? Por causa de olhar aquele mato todo, né? E eu tinha carpida e, gente, foi uma fase da minha vida, sabe? Que eu usava assim para orar, né? Eu vou carpir porque é um tempo que eu tenho para oração. Eu fico ali, carpindo, orando, falando em línguas, essas coisas todas. Estou me edificando. Mas, gente, eu carpia desse lado, ia para lá, começava a carpir lá e crescia de novo. Era uma batalha espiritual, pastor. Uma luta ferrenha. E eu pensei, não vou vencer esse negócio sozinho. Tem um dizer aí no mundo, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Nunca. Aí eu pensei, não vai ter jeito, vou ter que comprar uma roçadeira. Vou ter que gastar, não vai ter jeito. Não, compre uma roçadeira lá no Mercado Livre. Compre isso, compre aquilo, mas um trocinho de bem usado, aí você não sabe a procedência. Pensei, não, tem que ser novo. Aí fui lá, gente, naquela loja ali perto da rodoviária, e vi lá uma baita de uma roçadeira.
Eu olhei para ela olhou para mim e foi um amor à primeira vista. Sabe? R$2.000. Não é nem reais, irmão. R$2.000. Ai, meu Deus do céu. Quantas vezes faz? Façam 300 vezes. Suavezinho. 200 vezes de R$1. Para a igreja poder pagar. Não, brincando. Comprei 10 vezes. Cheguei aqui igual aquele massacre da Serra Elétrica. A irmã do senhor acho que não me aguenta mais barulho daquela roçadeira. Mas, gente, vocês estão vendo que o terreno está igual eu agora, bem roçadinho. É melhor ou não é? O que os irmãos acham? Um terreno limpo, bem ajustado. Olha, gente, aqueles reis lá fizeram que era mal aos olhos do Senhor, ficaram despreocupados. Deixa as pompas aí, sabe? Que continuem. Chove, é mais água aqui dentro que lá fora, e uma água cheirosinha, que não é aquele cheiro de boticário que todo mundo gosta, não é aquele cheiro de jequiti, pelo menos, de Avon, mas um cheiro de, sabe daquele pompa, né? Gente, penso eu que isso é uma coisa que vem se arrastando faz tempo, não é verdade? Penso eu que não seja até hoje isso. Ou só depois que eu cheguei aqui começou a chover aqui dentro. Quem pode me dar alguma informação aí? Só depois que eu cheguei aqui começou a chover aqui dentro? Antes não chovia? Não. Eu cheguei, a chuva se revoltou e começou a chover aqui dentro. Não, nem a chuva não está mostrando pastoreio, pastor Josué. Nem a chuva. Aí começou a chover aqui dentro. Gente, são coisas que a gente precisa se preocupar. E foi o que Josias fez. Não, o seguinte, vocês vão pegar, vão fazer uma arrecadação, isso e aquilo, vão levar para os carpinteiros, para os pedreiros, para os responsáveis, para a reparação do templo. E olha, gente, isso é muito importante, não é só preocupação que o pastor tem que ter. Não é melhor nós estarmos num ambiente onde nós tenhamos certeza da nossa segurança, da limpeza, do conforto. E outra coisa, para o nosso Deus, é chamada a casa do Senhor. Qual que é o nível de consideração que nós temos com a casa de Deus? A igreja lá está ficando cheia de mal até desejo do pastor. Gente, eu estava ficando doente, porque eu não estava vencendo o carpim sozinho. Os irmãos aqui são prova. Levei acho que uns 2 meses carpindo aqui, não aguentava mais. Até que uma roçadeira chegou na minha vida, e eu amo ela com toda a força do meu coração. E eu luço o irmão geral daquela roçadeira, igual a pessoa que compra um carro novo e fica, né? De começo, né? Pode cair um pinguinho no carro. Gente do céu, o zelo com a casa de Deus vai trazer benefício para a tua vida, para a tua casa, vai trazer prosperidade para a tua casa. Olha, gente, um último ponto que eu quero abordar, porque eu vou continuar à noite. Queridos, todos nós podemos fazer a nossa parte, contribuirmos de alguma maneira. Hoje, como que nós contribuímos na igreja? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Isso, amados, não precisa nem colocar em xeque, nem colocar em questão a questão da administração da casa de Deus. Não é necessário, porque uma pessoa que tem temor a Deus não fica contestando. Eu não
dizimo por causa disso, por causa daquilo, eu não dou oferta por causa disso, por causa daquilo. Não, você faz porque você está fazendo para Deus. Você está fazendo porque você tem o temor de Deus e você conhece, né, que o reino de Deus tem as suas necessidades. E você não se deixa levar por más influências, mas o que você faz para Deus. Com quem está cultuando o Senhor e visando o benefício próprio, o conforto. Olha, gente, eu tenho tanto desejo para essa igreja, se eu continuar aqui pastoreando, porque o dia da manhã só a Deus pertence. Olha, ar-condicionado agora que está vindo frio, são coisas que vão fazendo a diferença. Tem tantos equipamentos que nós podemos comprarmos para a igreja. Olha, nós estamos precisando de um cubo novo, o nosso contrabaixo. O contrabaixo já foi comprado, o violão já foi comprado, está tudo pago. Nós não temos dívida nenhuma. Não temos, eu estou com a dívida na moçadeira. Olha, gente, estamos com a luz em dia, estamos com a água em dia, estamos com o meu salário em dia, zeladora para receber todos os meses. Eu fiquei um mês sem pagar a zeladora, né? O dinheiro está sendo muito bem administrado, para a glória de Deus. E outra coisa que muitos pastores fazem, desculpa, está passando um pouquinho do tempo, nós já vamos cear, vamos para casa, fazer a maionese, não se preocupe, até meio-dia você almoça. Gente, tem pastores, aqui é uma crítica pessoal minha a pastores, coisa que eu nunca fiz. Por exemplo, em outras igrejas que eu pastoreei, muitas vezes não dava o meu salário pastoral. Por exemplo, eu ganhava lá R$2.000, faltava 300 para completar o meu salário. Eu não jogava para outro mês. Não jogava. Não, a igreja me deve agora 300. Daí no outro mês faltava 200. Agora a igreja me deve 500. Aí no outro mês faltava 500. Não, agora a igreja me deve 1.000. Nunca fiz isso. Muitas vezes não deu meu salário tanto em reserva quanto no pitangui. Gente, Deus me cuidou da mesma maneira. E eu não fiquei acumulando dívidas para a igreja, porque o Senhor, Ele tem provido todas as nossas necessidades. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Deus, gente, nunca senti fome na minha vida, porque Deus é fiel. Se muitas vezes nós somos infiéis, Deus permanece fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Muita gente teve que pedir de manhã cedo para almoçar, ou na hora do almoço para jantar. Isso nunca aconteceu comigo, porque Deus sempre proveu todas as minhas necessidades de uma maneira gloriosa. Isso é um testemunho que eu tenho na minha vida, um testemunho de bênção. Mas, gente, o meu coração não é coração de avareza, de ficar acumulando dívidas para a igreja. Muito pelo contrário, o que nós fazemos é administrarmos com o temor de Deus e com a sabedoria de Deus, da melhor maneira possível. E eu creio que Deus tem grandes projetos para essa terceira igreja. E se nós formos voluntários, todos nós, assim como Josias foi, vamos nos juntarmos para a reparação do templo do Senhor. Eu creio que Deus vai estender as suas mãos e fará grandes coisas. Nós vamos, ter aí, talvez, essa igreja vai vir muita gente para essa igreja, porque nós estamos pastoreando no sentido de trazermos palavra, trazermos edificação para esta casa. Se for o caso, nós temos um templo maior, um templo novo aqui, nós temos uma estrutura muito boa para a glória de Deus. E nós vamos colocar em ordem toda a documentação. Só que nós precisamos aí da oração, do apoio financeiro dos irmãos e tudo aquilo que pode vir como contribuição da parte dos irmãos para o enlevo pessoal de todos nós. Amém, gente? Terceiro ponto.
Gente, terceiro ponto, com a reparação do templo, foi achado o livro da lei, que estava perdido. Como pode algo tão importante, a palavra de Deus, no tempo lá dos reis ímpios, se extraviou? Não se sabe se a Torá ou parte do Pentateuco, talvez Deuteronômio, porque quando Josias ouviu a leitura através de Safã, talvez ele ouviu Deuteronômio 28, e através dessa leitura, amados, ele se rendeu ao Deus de Israel e rasgou as suas vestes, porque o povo não havia cumprido o que estava predito no livro da lei. Um povo de Judá também muito propenso ao mal, propenso à idolatria, propenso à rebeldia, propenso à desobediência. Mas esse rei Josias, ele propôs reparação do templo. E olha, gente, reparação do templo trouxe a palavra, trouxe a leitura da palavra. E o que abençoa um povo, o que abençoa uma igreja? É a palavra de Deus, não é a palavra do homem, mas é a palavra santa do Deus. Essa palavra que, se colocada em prática, edifica as nossas vidas, nos dá norte, nos dá direção daquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. Então, gente, já percebeu que quando você chega na tua casa, você coloca ela em ordem? Às vezes uma coisa que fazia tempo lá que estava perdido, você encontra. A partir do momento que você doou o seu tempo para colocar a casa em ordem. Então, amados, façamos isso também. Façamos isso, reparemos o nosso tempo pessoal. E aquilo que talvez estava perdido aí no teu coração, Deus vai crucificar para que haja uma reparação, para que haja um conserto, para que haja um arrependimento, para que haja um quebrantamento em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos colocar em pé.